Olá, e vamos para a nossa próxima aula. Agora entraremos no assunto sobre a autoimagem. A autoimagem é a estrutura mais poderosa que temos na vida. Se eu pudesse te dar um conselho só para você mudar toda a tua vida, eu diria para você, foque na sua autoimagem. Uma autoimagem poderosa vai transformar a sua vida completamente, sem esforço nenhum. Eu vou explicar mais sobre isso. Quando você tem uma imagem sua poderosa, bem estruturada, você vai começar a fazer coisas na sua vida, a partir desse momento, que você tem essa autoimagem poderosa, que você não fazia antes. Então, se você tinha dificuldade para conseguir emagrecer, se você tinha dificuldade para conquistar seus objetivos, essas dificuldades, elas vêm porque você tem uma autoimagem distorcida. Entende isso? Quando você não tem uma imagem muito clara de quem você é, você faz as coisas sem pensar, meio que no automático. E quando você tem uma autoimagem poderosa, bem estruturada, você também vai fazer as coisas sem pensar de forma automática. Porém, a partir desse momento você passa a ter resultados que antes você não tinha. Então, antes era difícil você fazer as coisas. Com uma autoimagem poderosa, vai ser fácil você fazer as coisas. Eu vou te dar um exemplo. Não sei se você sabe, mas eu sou formado em Educação Física. E em 2007 eu montei uma empresa de consultoria, que eu ia dar treinamentos e prestar consultoria para as pessoas relacionadas à saúde, atividade física. E alguns meses após eu ter aberto a minha empresa, teve um congresso, uma palestra na cidade de Ribeirão Preto. Eu peguei meu carro e fui para a cidade. Quando eu cheguei lá, eu fui fazer a hospedagem em um hotel. E eu estando nesse hotel, assim que eu cheguei lá, o rapaz me deu uma ficha para eu estar preenchendo com dados pessoais, se eu estava lá a trabalho ou a passeio, qual a minha profissão. Então eu tinha uma série de perguntas nessa ficha para eu estar respondendo. Lembra? Eu sou formado em Educação Física. Então quando eu fui preenchendo a ficha, meu nome e tal, se eu estava lá a trabalho, se eu estava a passeio, eu cheguei numa pergunta que ela dizia o seguinte: profissão. E nesse momento eu travei, porque eu fiquei pensando, o que eu sou? Me veio na cabeça, eu sou um profissional de educação física, me veio na cabeça professor de educação física e me veio na cabeça educador físico. Perceba, eu sei que para você os três são mais ou menos a mesma coisa, mas para mim, como eu trabalhava muito mais com adultos, eu não me via como um professor de educação física. Na minha cabeça, professor de educação física é o professor da escola, aquele que dá aula na escola. Também seria o encaixar educador físico, também não encaixava muito bem. Então eu achava que eu era um profissional da educação física. E nesse momento que eu estava em dúvida em qual dessas três que eu me encaixava, o rapaz que estava pegando meus dados, ele perguntou para mim, qual a forma de pagamento, senhor? E eu nem pensei, eu peguei a carteira, tirei meu cartão e entreguei meu cartão para ele. Quando ele pegou e viu meu cartão, no meu cartão estava escrito empresarial. E aí ele viu empresarial, porque nessa época, em 2007, eu era meio confuso com essa coisa, eu nunca tive muita clareza do que era dinheiro da empresa e o que era dinheiro do Alan. Então eu tinha dificuldade também com cartões. Então eu tinha um cartão só. Eu tinha um cartão de débito e o único cartão de crédito que eu tinha era o cartão empresarial da minha empresa. Porque na minha cabeça, se eu sou eu que trabalhava, o dinheiro é meu. Então era meio confuso para mim ter esse entendimento do que é o dinheiro da empresa e o que era o dinheiro do Alan. Apesar que era o Alan que trabalhava. E eu não pensei, eu simplesmente peguei o cartão e entreguei para ele. Quando ele pegou o cartão e leu empresarial, ele falou, empresário? É estranho que nessa mesma hora, você vê, eu estava numa pergunta sobre a profissão. Em momento nenhum me passou na cabeça que eu era empresário. Entende isso? Eu não pensava nisso, eu era um empresário. Eu era um professor, que montei uma empresa por causa de questões burocráticas. Mas enfim, eu era um professor, eu não era um empresário. Então, quando ele me fez essa pergunta, na mesma hora,
que ele falou, o senhor é um empresário, sem perceber, isso foi automático. Depois é que eu tomei consciência que eu tinha essa consciência. Eu endireitei minhas costas, eu endireitei minha postura, eu impostei minha voz, eu falei de forma mais grossa, e eu me tornei uma pessoa mais educada, mais cordial com o rapaz que estava trabalhando. Porque essa era a minha visão de empresário. Quando a pessoa me falava a palavra empresário, me vinha na cabeça um homem de terno, gravata, uma pasta de couro, cabelo todo arrumado, barba bem feita, entendeu? Alguém com posses, uma pessoa extremamente educada, gentil. Era essa visão que eu tenho de empresário. Que não é a mesma visão que eu tinha de professor de educação física. O professor de educação física, ele é mais relaxado, ele é mais tranquilo, ele é mais espontâneo. Enfim, ele usa roupas de ginástica. Então era uma outra visão que eu tinha. Então naquele momento, o simples fato dele falar para mim que eu era um empresário, eu mudei toda a minha postura. E eu me tornei muito mais educado com o rapaz. Então aqui você começa já a perceber essa postura de que quando você muda essa postura de quem você é, toda a tua estrutura muda. Naquela época, quando eu tinha coisas para resolver, a parte de contabilidade, coisas de tributação que eu não entendia, eu pagava alguém. E se eu não tinha dinheiro, meio que disfarçava. Eu não queria fazer esse tipo de coisa, por quê? Porque isso não cabe a um profissional de educação física. Então, se você entra como empresário, você não veste a roupa do empresário, você provavelmente vai fracassar. Que foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, a minha empresa começou a patinar e veio a fechar. Por quê? Porque eu não era um empresário, eu era um professor de educação física brincando de ser empresário. Entende? Isso não significa que o empresário tenha mais inteligência ou mais capacidade. O que significa que quando você veste uma roupa de empresário, existem coisas que empresário tem que fazer, que professor de educação física não precisa fazer. Se eu entro nessa estrutura de professor de educação física, eu deixo de fazer. Então, faltou da minha parte vestir a roupa de empresário. Eu não sei se você está entendendo, mas por isso que eu falo, a autoimagem é muito poderosa. Quando você criar essa estrutura de quem você é, você vai perceber que você vai agir e vai fazer até as coisas que você não gosta, porque o empresário faz, ou no caso, essa autoimagem que você criou poderosa, ela faz. Então entenda o seguinte, é que nem o caso de uma modelo. Por que uma modelo se mantém magra? Porque ela é uma modelo. Então, no meio que ela vive, as modelos são magras. Então, se ela engordar 10 gramas, não é ela, a fulana de tal, que engordou. Ela olha e vê, modelo não pode ter essas 10 gramas a mais. Então, ela vai fazer de tudo para emagrecer. No meio que ela convive, a autoimagem que ela tem dela, de modelo, é aquele padrão, aquela estrutura. Então é muito mais fácil para ela se manter magra, porque ela tem uma estrutura formada, sólida, do que é uma modelo. Não sei se você vai estar entendendo, mas deixa eu dar um outro exemplo. Se você for mãe, você vai ter essa noção também. Quando que uma mulher se torna mãe? Você já parou para pensar nisso? Quando que uma mulher se torna mãe? Será que essa mulher se tornou mãe no ato sexual? Será que essa mulher se tornou mãe quando ela soube que ela estava grávida? Será que essa mulher se tornou mãe durante a gravidez? Será que ela se torna mãe quando a criança nasce? Será que essa mulher se torna mãe no primeiro ano de vida dessa criança, quando essa criança ficou doente? Eu não sei. Mas perceba que a mulher, pelo menos, ela tem uma mudança física. Há toda uma estruturação, há toda uma mudança biológica no organismo dela, uma mudança fisiológica. Então ela meio que se preparou para ser mãe. E é meio difícil uma mãe não ser mãe. Apesar que tem mãe que não se torna mãe. Mas para o homem é diferente. Já parou para pensar que um homem solteiro, se ele está num bar com os amigos e ele olhar no relógio, ele olhou simplesmente pelo olhar. Na cabeça dele, ele não tem para onde ir. Então ele continua no bar depois do jogo, bebendo com os amigos. E esse homem, a partir do momento que ele se casa e a mulher dele está grávida ou ele tem um filho, ele não é mais um homem solteiro. Agora ele é pai. E como pai, ele não pode mais ficar no bar com os amigos solteiros bebendo, entende? Então ele vai olhar no relógio e ele vê que já deu um certo horário, ele vai inventar uma desculpa, vai se despedir dos amigos e vai embora, vai para casa.
Só que o homem, ele não engravidou. Então por que o homem muda essa estrutura? É por isso que eu quero que você entenda isso. A mulher, ela passou por uma transformação biológica. O homem não passou por transformação nenhuma. Por que um homem se torna pai? O que faz com que ele mude? Então é uma mudança de chave aqui dentro. Em algum momento ali, depois que o filho dele nasce, ou quando a mulher dele engravidou, ou às vezes quando essa criança tem 1, 2, 3 anos de idade, houve uma mudança de chave na cabeça dele. Ele disse, agora eu sou pai, eu não posso me comportar dessa maneira. Agora eu sou esposo, eu não posso fazer isso. Não houve nenhuma estrutura de mudança física nele. A estrutura é totalmente mental. É uma mudança mental. Em algumas mulheres também essa mudança é mental. Só que para a mulher é mais fácil porque não tem como esconder que ela não é mãe. Ela teve uma barriga. Apesar que tem muitas mães que mesmo depois que tem filho, elas dão a criança para adoção. Ou seja, não houve essa mudança de chave de que agora eu sou mãe. Então ela não tem essa responsabilidade, essa estruturação na cabeça dela não aconteceu. Então aqui você começa a perceber que essa autoimagem que você cria, ela te leva para um caminho sem muito esforço. Porque quando tem uma autoimagem de quem eu sou, do que eu quero, você vai perceber que essa determinada comida não faz parte agora da minha estrutura de imagem. Fazer exercícios físicos passa a ser algo natural, que é algo que eu quero. Porque quando eu criei uma estrutura de como que eu quero estar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando eu crio uma estrutura de como que eu quero que as pessoas da sociedade me vejam, quando eu crio uma estrutura de exemplo que eu quero ter para os meus filhos, então houve toda uma mudança estrutural, só que essa mudança não é física, ela está aqui dentro. Foi algo que eu criei, que você vai passar a criar agora, dessa imagem poderosa de quem é você. Quando você tiver essa estrutura muito clara, você naturalmente vai mudar e tudo vai ser muito mais fácil. Entende? Talvez na tua infância, tua mãe pediu para você escovar o dente, tomar o banho e arrumar a cama. E você demorava. Por quê? Porque tinha ela muitas vezes para fazer isso para você. E depois que você ficou adulta, agora se você não arruma a tua cama, ela não arruma sozinha. Então houve uma mudança mesmo que pequena na tua mentalidade e você passou a arrumar a cama todos os dias. A mesma coisa vai ser com o emagrecimento quando você cria essa imagem poderosa. Entenda o seguinte também de autoimagem. Eu lembro uma vez uma mulher, que eu conheço ela desde pequena, e ela sempre foi magrinha. E ela uma vez veio me procurar para ajudar a emagrecer. E foi o seguinte, ela casou e ela engordou, em menos de um ano ela engordou em torno de 10 quilos. Ela ficou 10 quilos mais gorda. E logo depois ela engravidou. E ela na gravidez ela chegou, aumentou acho que 26 quilos, sendo que o normal da gravidez seria acho que de 9 a 12. Ela engordou muito. E mesmo depois de ter a criança, ela permaneceu gorda. Isso que ela foi a vida inteira magra. Então, o que aconteceu com essa mulher para ela engordar tanto e permanecer gorda, mesmo depois da gestação, de ter a criança? Foi então que eu fiz uma pergunta simples para ela. Qual a imagem que você tem de mãe? E ela disse, eu queria ser uma mãe fitness, com a barriga tanquinho, queria ser um exemplo e tal, acho isso tão legal. E eu falei, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei qual a imagem de mãe que você tem. Quando eu falo mãe, na tua cabeça, o que vem? Nesse momento ela começou a rir. E aí ela falou o seguinte, ela entendi. Quando eu penso na imagem de mãe, eu penso uma mãe gorda, baixinha, que faz bolo de laranja na quarta-feira e bolo de cenoura com cobertura de chocolate na sexta. E compra sonho e pão na padaria no sábado. É essa imagem que eu tenho de mãe. A mãe ali, os filhos tudo em volta, ela fazendo muita comida, muito doce. Então ela falou, acho que eu entendi o que você quer dizer. Entende? Se a tua imagem de mãe é uma mãe gorda, mesmo que você queira emagrecer, você não vai conseguir até que você desconstrua essa imagem e criar uma nova imagem. Entende? É que nem médico. Quando eu falo para você, pensa num médico, vem uma imagem na tua cabeça. Como que ele é? Ele é alto, ele é baixo, ele é gordo, ele é magro, ele tem barba, ele tem bigode, ele é cabeludo, ele é careca, ele é grisalho. Ou ele é carecão, tem 2 metros de altura, tem tatuagem no corpo inteiro, no rosto, cheio de piercing. Como que é esse médico quando eu trago essa imagem médico? Percebe? Se você tem um padrão de imagem do que seria um médico, e aparecer uma pessoa com uma estrutura completamente diferente daquilo que você acredita ser um médico, você não vai ter confiança nele.
Porque ele não entra no teu perfil do que é uma estrutura de médico. Você está entendendo o quanto que a autoimagem é poderosa? Uma pessoa que não tem uma autoimagem positiva, ela come à vontade. Ela não se preocupa com o corpo dela. Então o corpo dela simplesmente engorda. Uma pessoa que tem uma autoimagem muito poderosa, muito clara de quem ela é, do que ela aceita ou não, desculpa, essa estrutura dela vai se modificando. Então você precisa começar a pensar nessa tua autoimagem e começar a elevar os seus padrões. Você tem que ser uma pessoa que não vai aceitar mais o medíocre em você. Você não vai mais aceitar qualquer coisa em você. Então você vai olhar para o teu corpo e vai falar assim, eu não aceito mais esse peso que eu tenho. Quer ver como é interessante isso daí? Talvez hoje você já está acostumado com o peso que você está pesando hoje. Você está acostumado com a tua imagem no espelho. Você se olha no espelho e você não gosta muito daquilo que vê, mas você até que se sente bem. É por isso que às vezes é meio difícil emagrecer, porque tem aquela vontade de emagrecer, mas você se acostumou com a imagem que você tem hoje. Agora imagina que nem naquele filme do Clique. Imagina você vai dormir essa noite e quando você acorda, você está 30 quilos mais pesado. Pensa nisso, aquele corpo enorme, o teu peito caindo, aquela barrigona enorme, 30 quilos. Imagina se você engordasse do dia para a noite 30 quilos. Tenta imaginar isso aí, tenta se ver no espelho, você vendo com aquele... Como que ia ser? Ia ser um choque provavelmente tão grande na tua cabeça que você não ia aceitar aquilo. E você ia fazer tudo que é possível e impossível para emagrecer o mais rápido possível, porque aquilo ali, aquela não é a tua imagem. As pessoas que engordam, elas engordam de maneira progressiva. E elas vão se acostumando a ter aquele corpo. Por mais que você esteja infeliz com o teu corpo, você meio que aceita o corpo que você tem. E é por isso que você permanece nele. Por isso que quando eu dou esse exemplo, se você engordasse do dia para a noite 30 quilos, você não ia aceitar esse corpo. Você ia fazer de tudo para voltar a ter o corpo que você está hoje. Porque o corpo que você está hoje, você aceita. Mesmo não aceitando, mas você aceita ele. Por quê? Porque você já acostumou com ele. Então, você precisa a partir de agora a elevar os seus padrões. Entendeu? Aumentar o seu nível de merecimento. Você precisa agora olhar para o alimento e realmente ver o alimento como algo que vai te alimentar. Não simplesmente matar a tua fome. Se você chega em casa com fome e faz um miojo, você está dizendo para o teu corpo que qualquer porcaria que você come serve. Entendeu? Teu nível de merecimento fica baixo. Você tem que pegar um tempo para fazer uma refeição de qualidade, para mostrar para você e para o seu corpo, olha corpo, eu mereço o melhor, eu como melhor. Eu não estou falando aqui para você gastar dinheiro com alimentos caros, eu não estou falando isso. Eu estou falando para você não se colocar na condição de porcaria. Há uma diferença entre você comer um salgadinho, tomar um copo de leite, comer um salgado rapidinho na padaria e você sentar e fazer uma refeição. Uma refeição com saladas, com legumes, com proteína, com carboidrato. Você está percebendo a diferença de você ir num botequinho comer uma coxinha com uma Coca-Cola ou você sentar na sua casa e se alimentar, fazer uma refeição? Isso mexe muito com o nível de merecimento. Percebe? Você é um qualquer um da vida ou não? Você vai passar a ter uma postura agora de uma pessoa mais saudável, uma pessoa que valoriza quem você é. Se você valoriza quem você valoriza aquilo que você come, aquilo que você põe para dentro. Você é aquilo que você come. Então, a partir de agora, começa a prestar atenção nas coisas que você come. Sobe a tua barra, entendeu? Começa a exigir mais que você tenha alimentos mais saudáveis na tua vida. Porque alimentos mais saudáveis vão te dar mais energia. Alimentos mais saudáveis vão deixar teu corpo mais saudável. Alimentos mais saudáveis vai fazer com que você pare de ir nas farmácias e gastar dinheiro com remédio. Não é normal você gastar dinheiro com remédio. Não é normal adoecer. Uma pessoa que se alimenta de forma saudável, que pratica atividades físicas diariamente, ela dificilmente ou nunca fica doente. Entende isso? Pessoas saudáveis não ficam doentes. Eu falo isso por experiência própria. Há mais de anos que eu não adoeço. E quando eu fico doente, às vezes eu pego um resfriado, uma gripe, dura no máximo 2 dias. Eu não tomo remédio, nenhum tipo de remédio. Eu não sei qual a função de uma farmácia na vida de uma pessoa. Entende?
Então se você gasta muito dinheiro com farmácia, é porque a tua alimentação é ruim. Se você gasta muito dinheiro com farmácia, é porque você é sedentário. Pessoas que praticam atividade física e se alimentam de forma saudável não adoecem. Então você precisa começar a reestruturar a tua vida e criar uma autoimagem poderosa de quem você é. A energia vai para onde está a atenção. Então começa a construir uma estrutura poderosa de quem você é, de quem você quer ser, de quem você, como você quer passar a ser visto pelos outros, como que você quer se ver. Quando você tiver essa autoimagem bem poderosa, você vai perceber que naturalmente você vai fazer as coisas sem dificuldade. Porque agora você é uma outra pessoa. Ok? Então essa foi a aula nossa sobre autoimagem e depois a gente vai passar pelas próximas aulas que ainda falta falar sobre atividade física e alimentação saudável. Te vejo na próxima aula.